eleitos nas eleições gerais em 2018, incluindo uma retotalização ali ocorrida até o dia 1º de junho de 2022. Bom, a gente vai falar mais também sobre este assunto daqui a pouquinho com o nosso comentarista Eduardo Negrão, com os nossos convidados, mas eu já queria trazer aqui na minha tela ele, Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, está chegando aqui na nossa programação para a gente repercutir as principais notícias de hoje. Caio, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Isabela, bom dia, Paula, bom dia, Débora, todo mundo que está aí trabalhando nessa emendinha de feriado, né? Porque afinal de contas o feriado acontece, a emenda também, mas o mundo segue girando, né? Os mercados seguem fervorosos aí, principalmente com essas últimas notícias que a gente anda tendo ultimamente, né? Não dá para parar. Então, aqui estamos. Exatamente, Caio. E vamos repercutir essa questão da Petrobras. A Débora agora há pouco falou, né? Perdemos os 100 mil pontos. Há muito tempo Ibovespa não caía. São N fatores, várias questões. Mas veio agora essa notícia desse novo anúncio aí da Petrobras, né? Especificamente de um aumento do preço dos combustíveis já a partir de 18 de junho, na verdade. Agora, amanhã, especificamente hoje é 18, hoje é 17. Eu tô meio perdida por causa do feriado. Hoje é 17, a partir de amanhã mesmo. Eu também. E a gente vendo aí esse aumento agora anunciado, na sua perspectiva, como que você acha que o mercado deve receber essa notícia e como que deve ser a reação do mercado para esse aumento, Caio? Esse aumento ele busca corrigir uma distorção muito grande, né, que segue acontecendo, como vocês estavam comentando, ainda haverá disparidade. No final das contas, a Petrobras ela fica num certo limbo decisório, porque é o seguinte, ela é uma empresa de economia mista, o governo é o maior acionista, no caso, né? Então existem aí algumas políticas de Estado, que são de Estado de governo, que acabam sendo executadas, mas é aquela situação, por ser uma empresa que está no mercado de capitais, uma empresa de capital aberto, ela tem que respeitar todos os acionistas, não apenas os majoritários. Então, por exemplo, quando existem algumas falas, até, se eu não estou enganado, o Bolsonaro chegou a dizer isso recentemente, mas a Petrobras está prejudicando o país em função dos minoritários, mas enfim, a função de uma empresa é entregar valor para o seu acionista. Então, sinceramente, o que é mais complicado em relação à Petrobras, para além do fato, né, de ser uma empresa bastante presente, aí, com peso muito grande no nosso mercado, né, no Ibovespa, o que é complicado é que é uma empresa que tem as suas obrigações ali, ela tem o seu core business, né, compra, venda, refino de derivados de petróleo e de petróleo em si, e no final das contas, como o governo é o maior acionista, ela fica nesse limbo. Vou corrigir os preços e evitar o risco de desabastecimento mais adiante, ou eu vou segurar os preços, porque isso tem efeito inflacionário. Então é uma situação bastante complicada. No final das contas, o que realmente conseguiria resolver, encaminhar essa situação em definitivo, seria a privatização da empresa. Porque, nesse ponto, algumas amarras que existem hoje em dia, presentes nesse mercado do petróleo e derivados no Brasil, elas começariam a sumir. Não é que seria da noite para o dia, tá? Porque até tem uma outra fala recente do Bolsonaro, que aí eu concordo bastante, quando ele disse não dá para a gente privatizar da noite para o dia, porque senão você passa de um monopólio, quase monopólio estatal, para um quase monopólio privado, que é tão ruim quanto, se a gente for parar para pensar. É mais eficiente se for privado, claro, mas é tão ruim quanto. Continua concentrando, continua repassando todo tipo de aumento de custo, continua não enfrentando competição. Mas o que a gente não pode se esquecer é que esse aumento de preços ele abala o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, no episódio próximo que sai agora do Terraço Cash, ou hoje ou amanhã, a Renata, que é a nossa correspondente internacional, ela comentou que lá na Califórnia ela pagou mais de $7 o galão, né? Porque nos Estados Unidos a medida é em galões, né, de gasolina. Significa que por litro, aí numa conta de padaria, ela pagou mais de R$9 no litro. Então, quer dizer, aqui agora com esse aumento, talvez aí rume, pelo menos aqui no Sudeste, aqui no estado de São Paulo, onde eu costumo abastecer, muito provavelmente eu vou pegar alguma coisa muito próximo de R$8, logo, mas isso significa que o mundo inteiro está passando por essa situação, por essa escassez. E assim, quanto mais dispare fica essa situação dos preços nacionais em relação aos preços internacionais, mais complicado fica no final do dia. Então, realmente, não
não tem notícia boa. Tem esse aumento, muito provavelmente outros aumentos vão vir, por isso, ou a gente vai acabar aumentando muito o risco de desenvolvimento em breve aqui. Ô, Caio, você tocou em alguns pontos muito importantes, né? Principalmente em relação a essa comparação, né? Essa correlação aí aos preços. Você citou a questão da Renata aí, esse reajuste lá também nos Estados Unidos a $7 aí no galão. A gente sabe, né? Aqui no Brasil, desde a época do próprio Michel Temer, foi feita essa questão da paridade de preços. Por conta disso, né? A questão do valor da commodity em dólar tem esse peso aí para o nosso combustível aqui. Por um lado, o consumidor, ele realmente não quer, a gente não quer essa pressão inflacionária, ninguém quer um combustível nesse valor, né? A gente sabe que isso realmente, o próprio Jair Bolsonaro tem batido muito nessa defesa, porque é um ano eleitoral, é um ano onde falar em aumento de preços pode sempre, acaba atribuindo muitas vezes, né, o peso ao atual governo, para quem realmente não entende um pouco mais abrangente de economia, essa questão da paridade de preços, acaba sempre parecendo que é o governo atual que está fazendo esse reajuste, apesar da defasagem que ainda vamos continuar ainda, segundo, né, a própria Abicom ali, a gente trouxe agora há pouco, a Débora trazendo, abrindo aí, a defasagem é muito maior do que o valor anunciado agora. Por um outro lado, né, a gente tem os acionistas que gostam dos seus dividendos, né? Gostam dos seus lucros aí, de receber os seus lucros e realmente não querem nenhum tipo de interferência de governo numa tentativa de controle de preços. A gente tem dois cenários bem diferentes aí, olhando pelos esses dois lados aí da balança. Você acredita, né? A gente, até o próprio Bolsonaro fez algumas críticas em relação à quantidade de lucros, quantas vezes mais lucros a Petrobras tem de outras petroleiras mundiais, trazendo ali uma questão de ter um lucro maior, que poderíamos ter, de repente, um preço um pouco ou subsidiado. Ele não trouxe a palavra subsidiado, mas ele trouxe ali um preço menor nessa tentativa de ter um lucro menor à própria Petrobras. Ontem nós vimos uma reunião, assim, às pressas, num feriado, pela própria diretoria, não pelo conselho, mudando e anunciando esse aumento. O próprio Bolsonaro disse que isso pode ser para enfraquecê-lo numa questão política. Como que você avalia todas essas questões, né? Será que realmente o consumidor, o investidor, vai reagir tão mal a esse aumento? Porque o lucro vai acabar, né, tirando um pouco essa defasagem que está tendo aí em relação ao preço internacional, já que os custos da Petrobras também, parte deles é em dólar, né? Na verdade, o primeiro ponto que a gente não pode se esquecer é que os acionistas, de fato, estão aí sorrindo à toa, só que o maior acionista é o governo. O governo também, sim, aí nos últimos trimestres, recebeu mais de 30 bilhões de reais apenas em dividendos. Então, é uma questão muito complicada, porque, de fato, o ano eleitoral é muito complicado para qualquer que seja, né, o candidato, o incumbente que esteja aí. Falar em aumento de preço é uma coisa muito difícil, muito complicada e muito desagradável. Mas, sinceramente, gente, você sabe, para ser bem sincero com vocês, eu acredito mesmo que o Brasil tem essa fixação pelos preços dos combustíveis, basicamente porque a gente tem uma estatal. E eu explico melhor isso. O índice da Bloomberg de commodities, ele trouxe informação recentemente de que as commodities basicamente dobraram de preço nos últimos 12 meses. E por commodities, a gente vê arroz, feijão, soja, as commodities como um todo, praticamente dobraram de preço. Só que a gente não tem a arroz Brás, a gente não tem a feijão Brás. Então, na média, o brasileiro ele vê os outros preços subindo e ele fala, beleza, subiu lá fora, vai subir aqui, porque isso aqui é uma commodity, mesmo, né, Paulo, que nem você falou, às vezes tem algumas pessoas que não entendem tanto de economia, e aí a pessoa fala assim, pô, isso aqui é o presidente que está aumentando e tudo mais. Mas, na média, um dos preços mais sensíveis que a gente tem, né, que mais fazem as pessoas ficarem revoltadas, é o preço da gasolina, sendo que existem outros preços aí que também subiram muito, óleo, arroz. Então, o que eu quero dizer com isso? No final das contas, quanto mais essa disparidade for reduzida, acaba sendo melhor para o consumidor, o que parece um absurdo. Talvez tem gente que fale assim, pô, o Caio tá ficando doido, eu vou pagar cada vez mais caro, como que isso pode ser melhor para o consumidor? Mas é uma pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo refletirem, que é mais ou menos a situação que a gente passou na energia elétrica no ano passado.
os reservatórios começaram a se esgotar, começaram a reduzir muito, e o governo, em uma atitude que eu considero bastante acertada, foi em direção de contratar mais termoelétricas. Muita gente levantou a lebre de que o governo estava sendo sacana e estava correndo atrás de um meio mais caro e tudo mais. Mas eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo agora. É melhor que você pague mais caro na energia ou é melhor que você não tenha energia? A pergunta agora, trazendo para o campo dos combustíveis, é basicamente a mesma. É melhor que a gente pague mais caro, porque o mundo inteiro está pagando mais caro, porque é uma commodity, e por commodity, entenda, é um bem homogêneo que é vendido no mundo inteiro mais ou menos do mesmo jeito. É melhor que a gente pague mais caro e tenha acesso de alguma maneira, ou é melhor que a gente passe por desabastecimento? Porque desabastecimento, pessoal, é literalmente racionar. É literalmente anos 80 para trás, quando se controlava preço, em nome de imaginar que a inflação não existia e que os aumentos de preços não estavam ali na mesa, e no final das contas, o que a gente tinha? Você chegava no mercado, tem aquele vídeo clássico lá do plano cruzado, procurei depois plano cruzado, tudo mais, leite ninho tabelado, você chegava no mercado, você não encontrava itens básicos. Qual que é a vantagem disso? Digo a vocês, nenhuma. Então, realmente, eu acredito que é um risco baixo de desabastecimento, só que todas as vezes que se bate nessa tecla, a gente vai rever essa política de preços da Petrobras e tudo mais, cara, o mundo inteiro está pagando mais caro. Isso precisa ficar absolutamente claro para todo mundo que está nos assistindo aqui. O mundo inteiro está pagando mais caro nos combustíveis. Por diversas pressões, retomada pós-pandemia aí, que a gente tem observado muito mais vigorosa, guerra na Ucrânia que reduz um pouco mais ainda a oferta de combustíveis, de gás e tudo mais. Então, assim, existem muitas pressões, inclusive, né, a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e tem sofrido um certo boicote. Então, quer dizer, a oferta de combustíveis, a oferta de petróleo no mundo tem ficado ainda menor com uma demanda muito maior. Existem algumas previsões, apesar do preço do barril de petróleo estar caindo agora, eu conferi 2 minutos antes da gente entrar aqui, existem previsões de que se essas pressões continuarem do jeito que estão, o petróleo pode ir a $150. Então, quer dizer, a gente vai pagar R$10 na gasolina, outros lugares vão pagar até mais caro. Então, assim, o que precisa ser decidido é esse limbo em que a Petrobras se encontra. Ela pode fazer o que ela faz como empresa de capital aberto, que respeite seus acionistas e tudo mais, ou a gente vai reestatizar? O que não dá é para ficar nesse meio do caminho, em que a gente tem uma ilusão muito grande e muito danosa, que é nós, nacionalmente, com a nossa produção de petróleo, conseguimos controlar os preços do petróleo globalmente. Isso não faz sentido, tá, pessoal? Isso é uma grande ilusão. Uhum. Nem nos maiores minérios que a gente domina, que a gente é campeão aí de exportações e tudo mais, a gente consegue chegar lá num interruptor e falar, beleza, o preço vai para 200, o preço vai para 100. Isso não acontece. Então, é uma situação muito complicada, é difícil, Bolsonaro realmente vai colocar na mesa aí a carta de que estão tentando agir em instância política contra ele, mas de fato é uma empresa que lida com petróleo e derivados de petróleo tentando fazer o seu serviço. Se ela vai conseguir fazer ou não, se a gente vai ter um certo desmanche de política, se vai vir presidência nova aí, a 4ª presidência em 2 anos, a gente não sabe, mas fato é que o mundo inteiro está pagando mais caro, não é só aqui, não é o Bolsonaro te sacaneando, é uma commodity chamada petróleo que está no telhado. Uhum. A taxa básica de juros no Brasil, a Selic, foi elevada ali para 13,25% ao ano, uma alta ali de 0,5 ponto percentual. A decisão foi divulgada na última quinta-feira, como a gente já acompanhou aqui, no dia 15 de junho, após a reunião do Copom. Bom, e o mercado já esperava aí por esse aumento, mas a dúvida que fica agora é se as novas altas vão ser impostas ou se esse ciclo de reajustes vai realmente parar, né? Você acha que o fato de hoje já perdermos os 100 mil pontos pode ser uma reação negativa desse aumento de juros? Ou você acredita que tenha mais algum fator pesando? Olha, eu acredito que o grande fator que pesa hoje, na verdade os 2 grandes fatores que pesam hoje são, por um lado, a inflação, que segue persistente, inclusive na previsão que o Banco Central utilizou de cenário base para tomar essa decisão, a inflação saiu ali, acho que de 7,5% para 8,3%, encerrando 2022, o que é consideravelmente superior ao centro da meta, que é de 3,25%, 3,5%, se eu não estou enganado, para 2022.
Então, a inflação persistente, a inflação que ainda segue dando trabalho, em virtude aí de commodities, de preços de serviços também que tem avançado com essa retomada, o que é fácil de entender, né? Às vezes a gente fala, parece que está falando muito economês, mas você que não viajou nesses últimos 2 anos está viajando mais agora, você que não ia a muitos restaurantes e não encontrava tantos seus amigos, está encontrando mais agora, isso tudo gira a economia. O grande problema é que os preços já estavam sobre um certo represamento, por assim dizer, anteriormente, e agora eles passarão aí a entregar um pouco mais, e por isso que a inflação está mais resistente. Por outro lado, uma outra preocupação que também tem sido bastante evidente é o fato de que o fiscal ainda pode dar muito trabalho. Por um lado, um dos pontos, por exemplo, tem tudo a ver com isso da gasolina, que a gente acabou de dizer. Pode ser que saia esse subsídio, independente do nome, tá? Subsídio, ajuda, benefício fiscal, enfim. Pode ser que saia essa medida do governo para tentar dar uma estabilizada. O que, diga-se de passagem, dado o efeito do diesel sobre os preços finais, já que boa parte do Brasil tem uma logística rodoviária, né? Então, quer dizer, cada aumento de diesel acaba tendo um impacto razoável aí na ponta final, embora não seja uma relação direta, uma relação bastante indireta. Então o fiscal ainda preocupa por um outro fator. Vamos supor que nós vivemos em um Brasil ideal, em que nós não temos nenhum problema, em que o governo, qualquer que seja o governo, coloca uma medida que é para ser temporária e ela fica muito mais tempo do que deveria. Vamos supor que a gente vive nesse país. Se isso acontece, então vamos dizer assim, passou esse PLP 18, vão ser 50 bilhões de custo entre 1º de julho e 31 de dezembro. Só que a gente vive num país em que medidas como a CPMF, que surgiu em 97, e era para ficar algum tempo, e não foi definido quanto esse tempo, mas não iria demorar, ficou 10 anos. Então, assim, de fato, hoje a gente tem resultados fiscais aí que têm surpreendido positivamente, o que é uma boa notícia, mas por outro lado, a gente tem um patamar elevado de dívida, razoavelmente elevado ali, nas proximidades de 80%, 10 anos atrás a gente estava em 50%, né, 30 pontos percentuais em 10 anos, 12 anos, então isso é uma elevação muito grande, e no final das contas, a gente está chegando perto, dado o nível de juros reais que a gente observa hoje, a gente está chegando perto do fim desse ciclo de aperto monetário. Muito provavelmente, esse ciclo de aperto monetário vai ser encerrado abaixo de 14%. Provavelmente, acredito eu, que em mais um aumento de 50 basis points na próxima reunião, indo a 13,75, dificilmente, com os dados que nós temos agora, dificilmente deve romper 14%, porque isso seria muito acima do terreno neutro dos juros aqui no Brasil, que estima-se estar na faixa entre 6% e 7%. E no final das contas, para além de muito provavelmente estarmos próximos do fim do ciclo de aperto monetário, o que deve acontecer também é que reduções nessa taxa de juros devem acontecer entre o 2º e o 3º trimestres de 2023, caso, né, existam condições aí, as commodities deem uma certa acalmada, condições políticas também estejam bem colocadas por uma certa estabilização, continuidade de reformas e tudo mais. Mas a grande preocupação, e por mais que muita gente comente hoje em dia, o Banco Central errou em manter os juros nominais a 2 durante muito tempo e agora vai errar muito mais na alta. De fato, todas as vezes que você erra para uma ponta, você vai errar para outra para corrigir, mas faz sentido que os juros estejam nesse patamar. Eles devem começar a se reduzir após o fim desse aperto monetário lá para o meio do ano que vem. Ainda deve chegar ali, talvez, em 3,75, se não em um aumento de 50 basis points na próxima reunião, talvez em 2 aumentos de 25 basis points. Aí ele segura em 3,75, novamente com as informações que temos no cenário atual, deve segurar em 3,75 até que o efeito completo, que é até um ponto que eu havia comentado na última participação, até que o efeito completo, que é aquele entre a subida da Selic e o efeito dela sobre a economia real, que demora aí uns 6, 8 meses, até que o efeito completo esteja na economia, e aí a inflação comece a retroceder. Mas, de fato, o que é muito preocupante é que, se para esse ano a inflação já desancorou completamente, já saiu muito da meta de inflação, no ano que vem ela também já sinaliza estar
bastante desancorado. Então, quer dizer, inflação mais rumando para a meta, com os dados que a gente tem hoje, com a situação que a gente tem observando hoje, só de 2025 em diante, se tudo der certo. Tá certo, Caio. A gente agradece aqui suas explicações, sua participação, você, todo o Terraço Econômico, sempre nos ajudando aqui na BMC News a entender várias questões. Obrigada aí pela sua participação. Um ótimo dia para você, para todo o time. Eu que agradeço o convite, muito obrigado a todos vocês e, como sempre digo ao final das participações, precisando do Terraço Econômico, estamos aí. Com certeza. Quem ainda não segue ali o Terraço Econômico nas redes sociais está perdendo tempo. Forma de aprender economia ali em rápidos minutos, grandes explicações por esse time aí, bem didático aí. Toda a equipe do Terraço sempre muito explicando aí o economês, como você diz, né, Caio? De uma forma mais simples aí para a gente entender. Obrigada, Caio. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau.